Bem-vindos, telespectadores. Com licença, plataformas digitais. Eu, Kelvin, te convido agora para desvendar o ômega absurdo por trás da criação do mundo. É uma esfera ou um disco terrestre? Agora no quadro De Fato, a Teoria. O que acontece? No vídeo anterior, falamos sobre o nome de Deus, Yahweh, que está em nosso DNA, e sobre o dilúvio e o sangue azul. Mas agora vamos voltar mais um pouco no tempo, e não é sobre Adão e Eva, e sim como a Terra é desde a época das cavernas até o tempo atual. Para começar, vou resumir como foi criado o mundo segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, a criação do mundo foi um ato de Deus, Yahweh. Ele criou todas as coisas com suas palavras, formando cada elemento do universo e dando vida a toda criatura. No início da criação, a terra não tinha forma, havia apenas trevas e águas caóticas, e o Espírito de Deus se movia sobre ela. A narrativa da criação está registrada no capítulo 1 do livro de Gênesis. Vamos explorar como Deus criou o mundo segundo uma sequência de 7 dias. Primeiro dia, Deus disse: haja luz, e a água surgiu. Ele separou a luz das trevas, chamando a parte iluminada de dia e a parte escura de noite. Segundo dia, Deus criou o céu, a atmosfera, acima da terra, separando as águas que estavam sobre a superfície da terra das águas em estado gasoso. Terceiro dia, Deus fez surgir a terra seca, separando as águas e formando os continentes e ilhas. Ele também criou a terra com vegetações, criando todo tipo de planta. Quarto dia, Deus criou os corpos celestes como o sol, a lua e as estrelas, para marcar a passagem do tempo. Quinto dia, Deus encheu as águas com peixes e outros animais aquáticos, além de criar as aves para voar no céu. Sexto dia, Deus criou os animais terrestres e, por fim, formou o homem e a mulher em sua imagem e semelhança. Ele abençoou a humanidade e deu-lhes domínio sobre os animais e as plantas. Sétimo dia, Deus descansou, abençoou o sétimo dia e o santificou como o dia do descanso. Quer seja interpretado literalmente ou como uma metáfora, esse relato nos mostra que o mundo foi criado por Deus e ele viu que tudo era bom. A Bíblia contém várias passagens que, de acordo com interpretações diversas, podem ser associadas à ideia de um disco terrestre. E é importante lembrar que a interpretação desses versículos podem variar e que muitos estudiosos discordam dessas conclusões. Aqui estão algumas passagens frequentes mencionadas nela. Gênesis 1:19. O relato da criação descreve a terra como sendo criada antes do sol, mas não especifica sua forma. Isaías 40:22. Ele está sentado sobre o círculo da terra. Alguns interpretam isso como uma referência à forma circular da terra. 3. Jó 38:4-5 ou Jó 38:18. Jeremias 31:37, Provérbios 25:3. Esses versículos mencionam medidas da terra, mas não especificam sua forma. Salmo 104:5. Estabelecestes a terra sobre os seus fundamentos, para que nunca se mova. Alguns interpretam isso como uma referência à imobilidade da terra. Porque a terra, ela é parada. O que circula, o que mexe sobre a terra é o sol, a lua e as estrelas. Mas a terra é estacionária, certo? Explicando melhor. Também Isaías 45:18. Ele a formou para que fosse habitada. Alguns interpretam isso como uma referência à Terra como uma superfície plana para a habitação humana. Agora vai um resumo de como foi criado o mundo segundo o Big Bang, a teoria da evolução. A Terra se formou a partir de um processo complexo que ocorreu há cerca de 4,6 bilhões de anos. De acordo com a teoria mais aceita, nosso planeta surgiu da agregação de matérias existentes no espaço, que se agrupavam devido à força gravitacional. Vamos explorar esse processo em detalhes. 1. Formação da nebulosa solar. A Terra se originou a partir de nebulosa solar,
uma massa de gás e poeira em forma de disco, que resultou da formação do Sol. Essa nebulosa continha componentes sólidos, como gelo e rocha, que dariam origem aos planetas. 2. Acúmulo de energia radioativa. O Sol formado a partir dessa nuvem de gás e poeira foi um grande motor para o surgimento da Terra e dos outros planetas. A energia radioativa das rochas da Terra fez com que o material formado entrasse em estado de fusão. Os materiais mais pesados, como ferro e níquel, acumularam-se nas partes mais profundas e formaram um núcleo terrestre. 3. Formação da crosta terrestre. Após cerca de 500 milhões de anos, a crosta terrestre começou a ganhar forma. Ela se solidificou gradualmente a partir do material rochoso, incandescente, que flutuava sobre a superfície. Os vulcões, que se formavam junto à crosta, entraram em erupção, emitindo gases que deram origem à atmosfera terrestre. Naquela época, a composição atmosférica era diferente da atual. A condensação do vapor da água resultou em chuvas intensas, formando os oceanos da Terra. 4. Movimento das placas tectônicas. A crosta terrestre não é contínua. Ela se estruturou em várias placas tectônicas, que, então, em constante movimento. Antes existia apenas um supercontinente, chamado Pangeia, que se fragmentou ao longo do tempo para formar os continentes atuais. Em resumo, a Terra se formou a partir da agregação de materiais, de energia liberada pela radioatividade e da solidificação gradual da crosta terrestre. Esse processo complexo modulou nosso planeta ao longo de bilhões de anos. Então, esses serão os caminhos das nossas conclusões daqui em diante. Focaremos em cada assunto e em qual se enquadra cada um deles, segundo essas duas teorias. As mais principais, gente, que são as que mais são aceitas, disco terrestre e esférica. Porém, o aquecimento global, segundo o Big Bang e os cientistas modernos, é causado principalmente por ações humanas, que resultam na emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Esses gases aprisionam o calor, levando ao aumento de temperatura média global. As principais causas incluem: 1. Queima de combustíveis fósseis. Desde a Revolução Industrial, dependemos cada vez mais de petróleo, carvão e gás natural como fonte de energia. A queima desses combustíveis libera dióxido de carbono, CO2, e metano, CH4, na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. 2. Desmatamento. A derrubada de floresta reduz a capacidade de absorção de CO2 pela vegetação. O desmatamento também libera carbono armazenado nas árvores. Agricultura e indústria é o 3. Práticas agrícolas, como o uso de fertilizantes, produzem óxido nitroso, N2O, outro gás de efeito estufa. A indústria também emite gases durante processos de produção. 4. Mudança no uso do solo. A alteração no uso da terra, como urbanização e expansão agrícola, afetam os ecossistemas e as emissões de gás. Em resumo, a atividade humana é a principal responsável pelo aquecimento global e é crucial adotarmos medidas para reduzir essas emissões e mitigar os impactos no clima e no planeta. Já segundo a Bíblia, ou no disco terrestre, tem mais água que terra, fértil, mais gelo que ilhas, ou seja, a água nunca acabará. Os bairros poluem, as cidades poluem, países poluem. Então, é uma poluição focal, naquela região, naquele lugar, e não global. Pessoas poluem ou empresas poluem mais? Claro que as empresas poluem mais que os meros civis, né? Outros dizem que o pum do boi polui mais que qualquer mero civil e qualquer empresa. Porém, não faz sentido nosso Criador, Yahweh, criar um animal para poluir um ambiente, né? Ou não teve criador nenhum e esse animal, surgido através de evolução humana, realmente é um dos animais que mais contribui para a poluição do mundo.
Podemos nos multiplicar ou a Terra tem limite? Segundo a criação da Bíblia e do disco terrestre, encher a Terra de povos sem limite, multiplicai-vos, e nunca pôr limite na multiplicação dos seres humanos. A Terra está sempre se renovando sozinha, seja por meio dos oceanos ou por meio da atmosfera. No próximo vídeo, faremos um resumão sobre o funcionamento dos planetas em ambos modelos, como é o arco-íris em um, como é o meteoro em outro. Por exemplo, no modelo esférico, a Terra a qualquer momento pode chegar a um fim, através de cometas e meteoros. Já no disco terrestre bíblico, os meteoros e cometas nunca atingiram ou atingirão a Terra. E também falaremos sobre a Guerra Mundial, que é um ritual satânico para ceifar muitas almas, e a NASA, que no hebraico significa enganação, que complementa mais essas duas teses. Te vejo lá, terráqueos. Fique agora com um quadro interessantíssimo, tudo sobre saúde.